Natália Costa era jornalista investigativa determinada a expor a verdade. Quando descobriu evidências de um esquema massivo de lavagem de dinheiro envolvendo construções públicas e a organização criminosa do Salvatore, ela viu a matéria de sua vida. Durante 6 meses, investigou, documentou, preparou tudo para a publicação que destruiria o império deles. Mas na noite antes da publicação, homens invadiram seu apartamento. Ela acordou em mansão luxuosa, frente a frente com Alessandro Salvatore, o chefão que deveria expor. Ele tinha todos seus arquivos, todas suas provas, e ao invés de eliminá-la como ameaça, fez declaração que mudaria tudo. Você é corajosa, inteligente e incrivelmente inconveniente. Então decidi, você será minha, não como inimiga, como minha. Natália Costa nunca teve medo de verdades difíceis. Era o que tornava ela boa jornalista, talvez até grande jornalista, segundo seus colegas. Aos 29 anos, já tinha 2 prêmios de jornalismo investigativo e reputação de ser implacável quando farejava corrupção. E esta história? Esta seria sua obra-prima. 6 meses atrás, uma fonte anônima havia deixado o envelope em sua mesa no jornal. Dentro, documentos parciais de transferências bancárias suspeitas, ligando construtoras vencedoras de licitações públicas a contas offshore. Não era muito, mas era começo. Natália mergulhou. Seguiu o dinheiro através de camadas de empresas fantasmas, paraísos fiscais, transações fragmentadas projetadas para esconder origem e destino. E quanto mais fundo ia, mais um nome aparecia nas sombras: Salvatore. A família Salvatore controlava metade do crime organizado em 3 estados. Oficialmente, eram empresários legítimos: importação, construção civil, investimentos imobiliários. Mas Natália sabia a verdade que todos sussurravam, mas ninguém provava. Era uma lavagem de dinheiro sofisticada disfarçada de negócios legítimos, e ela estava prestes a provar. Levou 6 meses de investigação meticulosa, entrevistas com fontes anônimas, análise de milhares de documentos, conexão de pontos que autoridades ou não viam ou escolhiam ignorar. E, finalmente, ela tinha evidência sólida, irrefutável, de esquema de lavagem de dezenas de milhões de reais através de contratos públicos superfaturados. A matéria estava pronta, revisada, aprovada pelo departamento jurídico do jornal. Publicação marcada para amanhã de manhã. Primeira página. Exposição completa. Natália mal conseguia dormir de excitação e nervosismo. Esta história mudaria tudo. Derrubaria impérios. Mandaria pessoas poderosas para a prisão. E possivelmente a colocaria em perigo. Mas ela sempre soubera que jornalismo de verdade tinha riscos. E estava disposta a aceitá-los. O que não esperava era acordar em um lugar completamente diferente. O último que lembrava era estar em seu apartamento, revisando os arquivos finais uma última vez antes de dormir. Tinha bebido o chá que preparara, sentido tontura súbita, cambaleado até o sofá. E então, nada. Agora, acordando lentamente, Natália percebeu várias coisas simultaneamente. Não estava em seu apartamento. Estava em cama enorme, absurdamente confortável, em quarto que parecia saído de revista de decoração. Luz do sol entrava por janelas do chão ao teto, revelando vista de jardins elaborados. E ela estava vestindo pijama que não era seu. Pânico atingiu como onda gelada. Natália se sentou bruscamente, coração disparando, mente correndo. Onde estava? Como chegar aqui? Quem? Finalmente acordou. A voz veio da poltrona no canto do quarto, onde o homem estava sentado, observando-a com interesse clínico. Ele era talvez 40 anos, vestindo terno cinza impecável, mesmo sendo. Natália olhou para o relógio na parede. Apenas 7 da manhã. Cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas. Olhos cor de âmbar. Feições que seriam consideradas bonitas se não fossem tão frias. E Natália o reconheceu imediatamente. Alessandro Salvatore, o chefão. O alvo de sua investigação. Você, ela conseguiu dizer voz rouca. Eu, Alessandro confirmou, um leve sorriso tocando seus lábios. Bom dia, senhorita Costa. Espero que tenha dormido bem. Você me drogou, Natália acusou, puxando os lençóis até o queixo defensivamente. Me sequestrou. Drogado é termo forte. Alessandro disse calmamente. Diria que facilitei seu transporte. E quanto a sequestro, bem, tecnicamente correto, suponho. Embora prefira pensar nisso como convite forçado. Onde estou? Minha casa. Alessandro respondeu, gesticulando ao redor. Bem, uma de minhas casas. Esta é reservada para
Situações delicadas. Situações delicadas, Natália repetiu, forçando sua mente a funcionar através do medo. Você quer dizer pessoas que pretende fazer desaparecer? Se quisesse fazer você desaparecer, Alessandro disse, ainda com aquele tom irritantemente calmo, não acordaria em cama confortável com pijamas de seda. Acordaria no fundo de um rio, ou não acordaria. O estômago de Natália revirou. Então, o que quer? Conversar, Alessandro disse simplesmente. Sobre sua matéria fascinante. Sobre os 6 meses que passou investigando meus negócios. Sobre evidências que acumulou e planejava publicar hoje. O coração de Natália afundou. Como você... sabe? Alessandro terminou. Por favor, senhorita Costa. Você realmente achou que poderia investigar minha organização por meio ano sem que eu percebesse? Soube desde sua 3ª entrevista. Monitorei cada movimento. Li cada rascunho. Impossível, Natália sussurrou. Mas sabia que não era. Claro que homem com recursos dele teria pessoas em lugares-chave. Fontes. Informantes. Seu laptop está no escritório. Alessandro continuou. Todos seus arquivos, backups incluídos, em minha posse. A matéria que deveria publicar hoje, meu departamento jurídico já está trabalhando em ações contra o jornal. E suas fontes... Ele pausou. Bem, vamos apenas dizer que não estarão disponíveis para confirmação. Você as matou, Natália disse. Horror em sua voz. Não, Alessandro respondeu firmemente. Não sou monstro gratuito, senhorita Costa. Elas estão... relocadas. Incentivadas a reconsiderar cooperação com você. Mas vivas e bem. Por enquanto... Natália adicionou amargamente. Por enquanto, Alessandro concordou sem remorso. Natália forçou-se a respirar, a pensar. Então vai me matar também? Já disse que não. Então o quê? Me manter prisioneira? Por quanto tempo? Alessandro se levantou, caminhando até a janela, mãos nos bolsos de forma quase casual. Você me colocou em situação interessante, senhorita Costa. Não posso deixá-la ir. Sabe demais. Não posso matá-la. Contrariamente à sua crença, não elimino pessoas sem necessidade. E mantê-la prisioneira indefinidamente é ineficiente. Então qual é sua solução? Natália perguntou, embora tivesse medo da resposta. Alessandro se virou para olhá-la, e havia algo em seus olhos agora que ela não conseguia identificar completamente. Cálculo, interesse. Durante 6 meses, ele disse, você me estudou, aprendeu meus padrões, meus negócios, minha organização, demonstrou inteligência notável, coragem impressionante, e dedicação que, embora mal direcionada, é admirável. Você é exatamente o tipo de pessoa que poderia ser extremamente útil. Útil, Natália repetiu devagar, compreensão horrível começando a se formar. Trabalhe para mim, Alessandro disse diretamente. Use suas habilidades, seu cérebro, sua tenacidade, mas para mim, não contra mim. Você está me pedindo para trair tudo que acredito, Natália disse, raiva finalmente superando o medo. Para me tornar cúmplice de crimes que passei meses tentando expor? Estou oferecendo sobrevivência, Alessandro corrigiu. E mais que isso, estou oferecendo propósito, poder, proteção. Não quero nada disso. Não? Alessandro desafiou, aproximando-se da cama. Natália se forçou a não recuar. Então o que quer, senhorita Costa? Morrer como mártir por matéria que ninguém lerá? Suas evidências estão em minhas mãos. Seu jornal enfrentará processos que o destruirão se tentarem publicar. Suas fontes desapareceram. Você não tem nada. Tenho princípios, Natália disse, erguendo o queixo. Princípios não pagam contas, Alessandro disse. Não mantêm você viva. Não mudam a realidade de que agora, neste momento, sua vida está em minhas mãos. Então me mate, Natália desafiou. Se é tudo que tem, me mate e acabe logo. Não, Alessandro disse simplesmente. E então... Algo mudou em sua expressão. Suavizou, apenas ligeiramente, mas suficiente para Natália notar. Você é corajosa demais para desperdiçar, inteligente demais para descartar. E... Ele pausou, estudando-a. Interessante demais para simplesmente eliminar. Interessante, Natália repetiu, não gostando do tom. 6 meses, Alessandro disse novamente. 6 meses você me perseguiu. Estudou cada movimento. Pensou sobre mim, meus negócios, minha vida... E eu, por sua vez, estudei você. Suas entrevistas, sua escrita, até seu apartamento pequeno com mais livros que móveis. A forma como toma café preto às 6 da manhã. Como trabalha até tarde porque se importa mais com verdade que com sono. Você me vigiava, Natália disse, um novo tipo de violação se estabelecendo. Monitorava uma ameaça, Alessandro corrigiu. Mas no processo, aprendi sobre você.
E sabe o que descobri? Você é exatamente como eu. Não sou nada como você. Não? Alessandro sorriu sem humor, obcecada, dedicada, disposta a sacrificar tudo por aquilo que acredita. A única diferença é que você serve lei que é seletivamente aplicada, enquanto eu criei minhas próprias regras. A diferença, Natália disse firmemente, é que eu não machuco inocentes. E acha que eu machuco? Alessandro perguntou. Meus negócios, legítimos e não, empregam milhares, sustentam famílias. Sim, opero fora da lei, mas na ausência de sistema que realmente funcione, eu ofereço estrutura, ordem, proteção. Você oferece crime, Natália disse. Ofereço realidade, Alessandro respondeu. E agora ofereço a você escolha. Junte-se a essa realidade, ou seja destruída por ela. Essa não é a escolha. É a única que tem. Eles ficaram em impasse, olhando um para o outro através do quarto iluminado pelo sol. E Natália percebeu, com afundamento nauseante no estômago, que ele estava certo. Ela não tinha escolha. Não realmente. Mas isso não significava que aceitaria facilmente. Preciso de tempo, ela disse. Para pensar. Tem até hoje à noite, Alessandro disse. Jantaremos às 8. Você me dará sua resposta então. E se recusar? Então farei o que deve ser feito, Alessandro disse, toda a simpatia anterior desaparecendo de sua voz. Não gosto de desperdiçar recursos, senhorita Costa, mas protegerei o que construí, de qualquer ameaça. Ele caminhou até a porta, pausou. Há roupas no closet, banheiro é ali, a casa está segura. Não tente fugir, não funcionará e apenas irritará meus homens. Prisioneira em gaiola dourada, Natália murmurou. Ou futura parceira em império. Alessandro respondeu. Sua escolha qual narrativa prefere. E então ele saiu, deixando Natália sozinha com seus pensamentos turbulentos e decisão impossível. As horas seguintes foram surreais. Natália explorou o quarto, que era maior que seu apartamento inteiro, e encontrou o closet cheio de roupas em seu tamanho exato, banheiro que parecia spa privativo, vista de jardins que pareciam intermináveis. Uma empregada trouxe café da manhã, ovos, frutas, pão fresco, café preparado exatamente como ela gostava. Preto, sem açúcar. Era como viver em hotel 5 estrelas, exceto que não podia sair. Natália tentou a porta, trancada do lado de fora. Janelas, 3 andares acima do chão, sem escape plausível. Celular, confiscado, presumivelmente. Ela estava verdadeiramente presa. E o pior, parte dela, pequena parte traidora, estava curiosa. Alessandro Salvatore não era o que esperava. Ele era articulado, controlado, até intrigante, de certa forma terrível. Não, ela não podia pensar assim. Ele era criminoso. Sequestrador, o inimigo. Mas ele também não a machucara. Não a ameaçara diretamente com violência. E sua oferta, por mais moralmente repugnante, não era de escravização. Era de parceria. Parceria no crime, sua consciência lembrou. Traição de tudo que lutou. Mas sobrevivência, outra parte respondeu. E oportunidade de aprender mais, ver mais de dentro. Talvez até, eventualmente, encontrar forma de destruí-lo de dentro para fora. Às 8 horas, batida na porta. A mesma empregada de antes. Senhor Salvatore aguarda no jantar. Natália havia se vestido em uma das roupas do closet, vestido simples azul marinho que era elegante sem ser excessivo. Seguiu a empregada através de corredores com arte cara nas paredes, até a sala de jantar formal onde Alessandro aguardava. Ele se levantou quando ela entrou, sempre cavalheiresco, aparentemente, e gesticulou para a cadeira oposta à dele em mesa que poderia acomodar 12, mas estava posta para 2. Obrigada por se juntar a mim, Alessandro disse, como se ela tivesse escolha. Não tinha exatamente alternativa, Natália respondeu sentando-se. Sempre há alternativa, Alessandro disse. Algumas apenas têm consequências piores que outras. Jantar foi servido. Risoto de cogumelos, salmão grelhado, vinho que Natália ignorou. Eles comeram em silêncio tenso por alguns minutos. Decidiu? Alessandro perguntou finalmente. Tenho perguntas primeiro, Natália disse. Pergunte. Se concordar, qual exatamente seria meu papel? Consultora, Alessandro respondeu. Analisando operações, identificando fraquezas, ajudando a tornar tudo mais eficiente. Suas habilidades investigativas seriam inestimáveis. Para esconder crimes mais efetivamente, Natália traduziu. Para operar mais inteligentemente, Alessandro corrigiu. O que sim, inclui evitar detecção. E, se eu concordar, posso ir eventualmente? Ou sou prisioneira permanente? Depende.
Alessandro disse honestamente. De quão valiosa você se torna. De quanto posso confiar em você. Eventualmente, talvez tenha liberdade considerável, mas simplesmente ir embora e retomar vida antiga? Ele balançou a cabeça. Nunca. Você sabe demais agora. Então escolha é entre morrer ou servir você para sempre. Escolha é entre desperdiçar seu potencial ou realizá-lo, Alessandro respondeu. Você queria expor verdade. Queria mudar sistema. Mas sistema não muda de fora, senhorita Costa. Muda de dentro. Trabalhe comigo e talvez possa fazer mais diferença real que qualquer matéria faria. Esse é o argumento mais cínico que já ouvi, Natália disse. Mas não está errado, Alessandro respondeu. Ele se recostou, estudando-a. Veja, aqui está a verdade que jornais não imprimem. O mundo não é dividido claramente entre bem e mal. É nuances de cinza. E às vezes, pessoas que operam fora da lei fazem mais bem que aqueles dentro dela. Não porque somos nobres, mas porque não estamos presos por burocracia que paralisa a mudança real. Você está racionalizando o crime, Natália disse. Estou oferecendo perspectiva, Alessandro disse. Mas ultimamente, decisão é sua. Trabalha comigo, aprende meu mundo de dentro e talvez descobre que não é tão preto e branco quanto pensava. Ou recuse e... Ele deixou sentença inacabada, mas a ameaça era clara. Natália olhou em seus olhos âmbar, procurando algo. Humanidade, talvez, ou fraqueza que pudesse explorar, mas encontrou apenas determinação calma e paciência de quem sempre conseguia o que queria, e percebeu que não tinha escolha real. Nunca teve. Tudo bem, ela disse finalmente. Concordo, mas com condições. Quais? Não machuco ninguém diretamente. Não importa o que me peça. Não faço trabalho que machuque pessoas inocentes. Aceitável, Alessandro disse. Não estou pedindo para você se tornar executora. Apenas consultora. E quero acesso, Natália continuou. Acesso real a seus negócios, suas operações. Não posso ser útil se me mantém no escuro. Acesso será ganho, Alessandro disse, através de confiança construída ao longo do tempo. Mas sim, eventualmente terá. E... Natália hesitou. Quero entender por quê. Por que realmente me mantém viva? Por que não simplesmente se livra do problema? Alessandro a estudou por longo momento. Então, surpreendentemente sorriu. Sorriso genuíno pela primeira vez. Porque 6 meses observando você me fascinou, ele admitiu. Sua tenacidade, sua recusa em desistir mesmo quando inteligente seria. A forma como seu cérebro trabalha, conectando pontos que outros perdem. Você é rara, senhorita Costa. E coisas raras devem ser preservadas, não destruídas. Isso não é resposta, Natália disse. Não é? Alessandro se levantou, rodeando mesa até estar ao lado dela. Natália forçou-se a não recuar. Então deixe-me ser mais claro. Você me intriga. E não sou o homem que ignora a intuição. Meu instinto diz que você será mais valiosa ao meu lado que em caixão. Tempo dirá se estou certo. Ele ofereceu a mão. Então, temos acordo? Natália olhou para a mão oferecida, sabendo que apertá-la seria cruzar linha que nunca imaginou cruzar. Seria traição de tudo que acreditou, que lutou, mas também seria sobrevivência. E talvez, só talvez, oportunidade de fazer diferença de forma que nunca esperou. Ela apertou sua mão. Temos acordo, ela disse. Mas saiba, não vou gostar de você. Não esperava que gostasse. Alessandro respondeu, mas ainda estava sorrindo. Apenas espero que eventualmente me respeite. E entenda. Nunca vou entender. Natália disse firmemente. Veremos, Alessandro disse. Veremos. Não, enquanto Natália olhava em seus olhos âmbar, sentindo o calor de sua mão ainda segurando a dela, perguntou-se se havia acabado de cometer maior erro de sua vida, ou se, talvez, tinha encontrado o destino que nunca soube estar procurando, um que a aterrorizava e intrigava em igual medida. Apenas o tempo diria, mas uma coisa era certa. Sua vida, como conhecia, havia acabado, e outra, estranha, perigosa, impossível, estava apenas começando. 6 meses depois, Natália não estava mais em quarto trancado. Estava em escritório ao lado do de Alessandro, analisando operações e realmente fazendo diferença, não expondo crimes, mas reduzindo danos colaterais, protegendo inocentes dentro do sistema. Não era heroísmo que imaginara, mas era impacto real. E Alessandro manteve toda a promessa. Confiança cresceu, acesso expandiu, até algo mais começou a se formar entre antagonistas forçados, respeito, admiração e algo perigosamente próximo de atração que nenhum dos dois esperava. Ela tentara destruir seu império. Ele decidira tomá-la para si, mas no processo descobriram que alguns destinos são mais complexos que escolhas iniciais.
Às vezes, inimigos se tornam parceiros, e às vezes, isso se torna algo mais.